O que psicanálise tem a ver com cultura? Qual a relação entre a teoria e a cultura pop? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Raissa, eu sou psicanalista e mestre em psicologia. Meu nome é Osvaldo, eu sou psicanalista, mestre e doutor em antropologia social. Sejam bem-vindos ao Só Ladeira Abaixo. E aí, gente? Como é que vocês estão? Então, hoje a gente vai falar sobre nomes, que é um tema que dá pano pra manga, né? Então, eu tava conversando com o Osvaldo, é um tema que eu tenho pensado muito sobre ele, tanto por conta da questão do narcisismo, como também já foi por muito tempo um tema de análise meu por conta do meu nome, né? Eu chamo Raissa, é um nome diferente e tem uma relação com o sobrenome porque eu só tenho sobrenomes de mulheres. Eu não tenho sobrenomes dos meus avós, né? Eu tenho só o sobrenome das minhas avós. E como isso marcou muito a minha história, né? Um dia eu postei um Reels no Instagram que viralizou e aí alguém comentou, nossa, psicanalista com sobrenome Castro, que é o Castro até a Rocha, e enfim. E aí agora a gente tá aqui, eu e o Osvaldo, pra poder falar sobre isso. A antiga vinheta era Raissa, não é Raissa, né? Sim, porque eu tinha pânico das pessoas errarem meu nome, eu ficava muito incomodada. E o meu nome em si nunca foi uma questão, apesar de que é diferente, eu já tive, por um tempo eu não gostei, mas o sobrenome sim. Né? E como é que essa ideia de um sobrenome também marca muito a gente? Querendo ou não, o sobrenome ele acaba definindo muito o nosso passado, né? Então é uma pré-história que a gente já nasce com ela. E aí eu acho que tem uma coisa muito marcante de cidade pequena que às vezes você é referido pelo nome da família. Tipo, os Cerqueiras, os Zampiroles, os Peço, os Silva, os Costa, né? E aí existe uma dimensão que acaba sendo atribuída a você de alguma forma representar aquilo que a sua família representa, né? Isso quando é só o sobrenome. E eu que tenho o nome do meu avô. Então tem essa outra questão, que é o meu nome próprio, que é aquilo que poderia me individualizar de alguma maneira, né? É algo que ainda é de uma outra pessoa que era amada, né? Então um conjunto de expectativas estava posto ali. Assim, cada um faz o que quiser com seu filho, mas tem uma coisa que é quando você coloca principalmente também o nome do pai, e é aquilo, é o Júnior, e depois é o Neto, e aí é essa relação da individualidade que você já nasce com uma carga, né? Eu acho que a gente pode entrar nisso do nome, dessa relação com o narcisismo, porque quando você nomeia uma criança, um bebê, tem muito ideal e tem muita expectativa nisso, né? Você não nomeia ninguém real, você nomeia no seu imaginário, então tem a ver com você. E eu acho que nunca é fácil para a pessoa que decide na hora do nome também. A gente tem um hábito, às vezes, de deixar dois nomes estabelecidos. Se for menino, vai ser um nome tal. Se for menina, vai ser um nome tal. E aí tem toda a coisa do azul e rosa, que são as dimensões de gênero, que a criança também já deve, de alguma forma, ter aquela expectativa de gênero cumprida, né? A menina vai ser feminina, vai ser rosinha, um quartinho de boneco. O menino vai ser um quarto de marinheiro, vai ser um quarto de batalha naval. Então, antes da criança nascer, esses ideais já estão postos por gênero, já estão postos por nome, estão postos pelo sobrenome, que tem uma dimensão familiar dessa história passada, e tem uma dimensão de futuro que é quais sobrenomes da sua família você escolhe, né? No seu caso, só os sobrenomes das suas avós foram os escolhidos. O que isso representa em termos da sua identificação de futuro com esse passado familiar, sabe? Total. E quando uma pergunta que geralmente eu faço quando eu sinto que a análise do paciente está meio agarrada, eu pergunto se ele sabe a história do nome dele, ou dessa relação da história do sobrenome, porque às vezes a gente não para poder pensar nisso, mas tem essa expectativa, e pegando, por exemplo, isso do meu sobrenome, né, de ter só sobrenomes de mulheres, que tem a ver com a minha história, né, com a história da minha família, foi algo muito marcante por muito tempo, um tema de análise, justamente porque uma identificação com um sobrenome, então eu uso o sobrenome que veio da família do meu pai, porque eu fui criada por eles, é o Castro, que é meu sobrenome do meio, e geralmente as pessoas usam o último sobrenome, né, mas o que tem também nessa escolha inconsciente do que, às vezes não é o sobrenome mais bonito, né, aquela coisa, um sobrenome diferentão, não, você vai usar um sobrenome muito comum porque tem uma identificação maior com aquela parte da família, ou do que estava envolvido na história dos seus pais,
que para poder escolherem aquele sobrenome, né? Porque tem o tradicional, que é você pegar o sobrenome do pai, né? Das duas famílias. Então a mulher coloca o sobrenome do pai e o cara, né? O segundo elemento, ele coloca o sobrenome do pai também. Você só vai perpetuando. Mas essa mulher, quando casa, ainda pode pegar o sobrenome do marido, né? Sim. Que aí você tem essa outra repercussão de gênero Pânico. por parte do nome, né? Eu tenho um horror. Uma vez me perguntaram se eu ia pegar o sobrenome, né, do meu companheiro. Eu peguei e falei assim, só se ele pegar o meu também. Por que tem que pegar, né? E aí você começa a ser nomeada pelo nome do marido. E aí, qual que é a sua relação? Eu vou virar... Eu tive um nome a minha vida inteira. E a partir de uma escolha objetal que eu fiz, eu vou usar outro nome? O que tá envolvido, né, subjetivamente nisso tudo? E aí você pensa, também tem um processo de identificação de pessoas que começam a buscar sobrenomes diferentes nos seus antepassados para entrar na justiça para conseguir esses sobrenomes. Então a pessoa tem um sobrenome comum, mas ela quer um sobrenome italiano. Então você pensa, que identificação familiar é essa também que faz você se movimentar para colocar um sobrenome estrangeiro para você, né? E é interessante pensar também que, no certo sentido, isso entra na pauta da escolha do nome, que, no certo sentido, é a agência que a gente pode ter frente a essas escolhas. Uma delas é como a gente, por exemplo, assina enquanto autores, né? Você assina com o seu segundo nome, eu também assino com o meu segundo nome. Não, você acredita que não? Quando academicamente eu assino com o último. Mas são os dois, né? Não, mas é porque quando você coloca academicamente, o meu coloca. é Rocha. Raissa Castro. Não, é Raissa Rocha, que é o meu último nome. Ah, você não coloca... Não, Rocha, Raissa C? Não, é só Rocha, Raissa. Porque eu não mudei, não me atentei a isso, mas quando eu assino normal, é só Raissa Castro. Rede social, só Raissa Castro. Eu só uso o Zampiroli, que é o nome materno, eu não uso Cerqueira, que é paterno. Inclusive pra assinar trabalhos acadêmicos também, é só como Zampiroli. Mas aí, no meu caso, eu acho que é menos o lugar da identificação e foi mais no lugar do... Não deve ter muitos antropólogos Zampirolis, né? Então, é uma questão de marcar uma diferença, assim. Não, depois que pessoa no TikTok, no Instagram, sei lá, falou assim, nossa, a psicanalista com sobrenome Castro, de castrar. Caramba, Castro Rocha. E aí é o Castro Rocha. Eu falei assim, gente, que fritação, né? Como é que isso, de alguma forma, diz da gente? Mas aí, voltando na ideia narcísica do nome, quando uma criança vai nascer e de alguma maneira ela foi desejada, tem isso, né? As pessoas perguntam muito, como é que vai chamar? Qual que vai ser o nome? E aí, com o nome, cria-se uma expectativa, né? Seja um nome, eu quero um nome muito diferente. Eu tenho um pouco isso, né? Aquela síndrome da adolescência que eu ainda não perdi. Se eu tivesse um filho, eu ia querer falar assim, eu quero um nome muito diferente, que eu não quero que tenha igual. Rochelle. Que é... Aí porque você vai entrando também numa dimensão moral da escolha do nome. Total. Que é uma questão de classe, né? Quais nomes são os nomes diferentes, mais percebidos como eruditos ou com nomes mais sofisticados, e quais nomes são pensados como nomes de pobre. Eu Então, queria colocar Olímpia. Olímpia. Coitada da criança, entendeu? Porque ainda tem isso. Então, também. seu narcisismo. Coitada da criança mesmo. Seu narcisismo já completamente jogado ali nesse ideal. Completamente. Né? A relação com a mitologia grega, uma coisa diferente. Porque Atena ainda é muito comum, né? Então, ainda penso direto no nome da menina. Eu gosto de nome de fruta, tipo amora, pitanga. Nome de cachorro. Que ainda tem, né, um pouco isso. Lá em casa, o meu cachorro chama Osvaldo. Gente, olha só, toda vez ela vai falar, não, porque o Oswaldinho, aí eu tenho que fazer um raciocínio. Quem que ela tá falando? Sou eu? Ou o cachorro? E é isso, né? Gente... Oswaldo tá com verme. Eu falo, pô, eu tô com verme. O nome... gente com nome de cachorro, cachorro com nome de gente, né? A Renata Vanzetto, que é uma chefe que eu gosto muito, os filhos dela chamam Zig, Maxi, o cachorro tem nome de gente. Então também tem essa inversão do imaginário, qual que é, né? E muito desse narcisismo jogado, que qual é a expectativa? Eu quero que meu filho seja feliz, eu quero que meu filho seja advogado, médico, pipipi, popopô, e ele vai se chamar tal, e ele vai ser desse jeito, e aí às vezes nasce a criança, e tem até aquele conflito, né? Nasceu a criança, mas ela não tem carinha de não sei o quê, ou não, ela tem muita cara de, sei lá, o nome X, porque é um nome forte, ou ela não segue, por exemplo, o nome é Serena, mas ela é muito agitada, o que tem a ver, né? Então essa ideia da escolha do nome, ela diz sobre os pais, ela não diz sobre a criança, mas é algo que
você pode carregar durante toda a vida. Mesmo que o pai veja a criança depois e escolha baseado naquilo que ele tá vendo, na personalidade que ele vê desenvolver ali, ainda diz sobre os pais, Total. a partir dessa interpretação do que é essa criança. É muito louco pensar que tem muito esse ditado popular, né? O meu nome é a única coisa que eu carrego, que é uma coisa muito da classe média, né? Porque o rico não tá nem aí, ele faz dívida e foda-se o outro. Mas tem um discurso da classe média que não, meu nome é a única coisa que eu tenho, então o meu nome tem que estar limpo. Então é algo que é dado pra gente. É muito forte, né? O nome limpo. O nome tem que estar limpo, eu não posso ter dívidas, eu não posso ter um nome sujo na praça. No Serasa. No Serasa, porque eu vou morrer e a única coisa que vai ficar é o meu nome. Tem um lugar do narcisismo gigantesco aí, porque é como se fossem lembrar da gente por muito tempo, né? Se a gente parar pra pensar na racionalidade da coisa, daqui a 150 anos, provavelmente, com certeza a gente já vai ser pó e provavelmente não vão lembrar da gente. Então, mas raras pessoas, né, que vão ficar aí com o nome pra história. Mas é essa ideia, né, de que eu não me nomeio, mas isso pode ficar comigo, sei lá, em grande parte dos casos, vai ficar comigo por toda a minha vida. Então, o sobrenome também, né? E às vezes tem uma relação ruim com a família. E aí eu tenho esse sobrenome, né? A história de um sobrenome, é isso que você falou. Da arqueologia, da coisa que eu carrego. E às vezes eu nem tenho identificação. É a dimensão das identidades continuadas, né? Em que medida que essas identidades continuadas que vêm desse passado da família, a partir da escolha do nome, que não foi nenhuma, você não tem responsabilidade disso, permanece em você. Eu acho que isso liga um pouco no episódio passado, que eu falei que tanto de futuro e que tanto de passado tem em nós. A partir dessas expectativas nossas e dos outros que vão constituindo a gente, né? De uma maneira intermitente. E tem sobrenomes, né? Tipo Bragança de Orleans, que aí às vezes chega a pessoa, assina isso, imediatamente o imaginário vai, nossa, ela vem de uma família Marinho, né? E aquela coisa que tem 1 milhão de pessoas, né? Que podem ter esse sobrenome, mas que tem esse imaginário, o que você tá carregando. Então você ter um determinado sobrenome também te permite acessar certos espaços que quem tem o Silva, às vezes vai ser descriminalizado ali, né? De alguma maneira, porque o sobrenome que é colocado, não, né? Não é sobrenome de rico, porque tem esse lugar imaginário da sociedade, né? E que medida a gente pode escolher um nome? Eu acho que a gente tem algumas opções, né? Eu não sei em que medida a gente pode inventar um sobrenome, isso eu não sei. Mas a gente tem nomes artísticos, né? Lady Gaga, que é Stephanie Germanotta. Eu amo. Ouviu Radio Gaga, do Queen, e aí falou, pô, Lady Gaga. Né? A Erika Hilton não é Hilton. Erika Hilton é o nome dela como política. A Bruna Marquezine também não chama Bruna Marquezine. A Aline Moraes, o nome dela ela aumentou a quantidade de letras no nome artístico. Eu acho que o Aline dela tem 2 N's. Porque uma questão de numerologia daria mais certo ter 2 N's. Então as pessoas fazem algum cálculo em cima também dessa escolha de nome nos espaços em que elas podem escolher. E pensando também a identificação de pessoas trans, que em algum momento da sua vida não se identifica com aquele gênero de nascença, né, com o sexo de nascença, e aí faz esse processo de transicionamento. E o nome carrega parte desse processo de transicionamento. Não são todas as pessoas trans que mudam de nome, né? Mas boa parte muda. E tem uma escolha aí. Sim, e tem uma dimensão do que a sociedade aceita melhor e do que ela não aceita tanto. Porque se eu for pensar, a Anitta chama Larissa, mas todo mundo chama ela de Anitta. Eu não sei nem se ela atende por Larissa, se alguém chama ela de Larissa. Mas se você pega, né, uma pessoa trans, às vezes tem uma resistência. Eu não vou chamar. Se você for pegar o fato da coisa, é uma troca de nome. Eu lembro, acho que da Erika Hilton mesmo, falando sobre o nome de pessoas trans ali na câmera, e parte do que ela estava falando, o nome de político de vocês é um nome fantasia. Você é o professor Carlinhos, você é o nome político, é um nome fantasia também. Né? Não necessariamente aquela pessoa está usando o nome da certidão. Então é isso. Por que algumas pessoas há resistência por chamar do nome escolhido e por outras não, né? Exatamente. E se a gente pensa, né, nessa ideia do nome em relação às pessoas trans, é um trabalho subjetivo que ele pode ser muito difícil. Porque você conseguir se autorizar e também a escolher um outro nome
é você bancar, o que é muito interessante, mas você bancar um lugar diferente do narcisismo dos seus pais. Então você aí contra toda aquela idealização do nome, o que ele carrega desse gênero, e você conseguir ter uma autonomia para poder escolher o nome que você se identifica. Por isso que eu acho que é muito importante isso do registro, de conseguir mudar, de conseguir bancar, de conseguir se reconhecer. Porque é você bancar esse lugar subjetivo de que eu me libertei desse narcisismo, que pode trazer muito sofrimento, né? E agora eu consigo me nomear e me reconhecer nesse outro lugar. E aí, hoje está facilitado, né? Antigamente você tinha que entrar pela justiça, hoje você consegue fazer pelo cartório, que é ótimo, né? E é interessante como as pessoas trans, de modo geral, se referem a um nome anterior de batismo, né? Se coloca como nome morto. Mas né? Mas é um nome morto, um nome que já foi. Ou seja, aquele nome não me possui, não me identificava com ele, ele não me possuía, ele morreu. Agora eu possuo o meu nome. E essa coisa do nome é tão forte que se a gente for olhar na literatura, no cinema, o nome sempre permeia aquilo que dá poder para os personagens, né? O Voldemort é aquele que não pode ser nomeado. Na Viagem de Chihiro, quando a Chihiro começa a trabalhar na casa de banho, ela perde o nome Chihiro e ela passa a ser chamada de Sen. Em algum momento ela esquece que o nome dela é Chihiro. Então esquecer o próprio nome é esquecer quem ela é, num certo sentido. Então é só no final do filme que ela lembra do nome dela que ela começa a falar, tá, eu sei quem eu sou agora de novo. Eu retomei a mim mesmo, eu sei meu nome. Voltei pra mim, como diz Marina Senna. Mas é exatamente isso, né? Porque tem esse lugar de uma construção de uma personalidade, de uma construção de um eu, que ela começa a partir do nome. Ela começa a partir do momento que você adota esse nome. Que eu acho que é esse lugar também da pessoa trans que tem... não se adota esse nome porque não tem uma identificação com ele, né? E eu li um livro muito bom que chama Oração para Desaparecer, que é da Socorro Acioli. Que é a história de uma mulher que ela nasce num outro lugar, o corpo dela aparece num outro lugar e a única coisa que ela lembra é da relação dela com a língua portuguesa. Mas ela não lembra do próprio nome. E aí ela tem que se nomear, né? Ela tem que construir uma nova história, porque a única coisa que ela tem, a única coisa que ela lembra é da relação dela com o português. Então a gente vê também esse lugar da língua materna, o nome em brasileiro, né? Não só em português, mas em brasileiro. E a gente vê uma coisa que eu acho muito louca, que é a tradução de nomes, né? Tipo, James é Thiago. Como é que você se traduz um nome? Eu acho que William Guilherme. E aí tem nomes que, eu quero ter um nome italiano. Aí a pessoa nasceu, sei lá, no sul do Paraná. Constantina, não, eu quero um nome italiano. O que isso diz dela? O que ela imagina pra esse filho? Não, vai estudar em escolas internacionais e aí as pessoas vão falar com mais facilidade. Mas em que medida, assim, a gente, na verdade, também não cria uma ilusão de que temos um nome só? Por exemplo, para o público eu sou Osvaldo, para os meus amigos eu sou Ozzy, para minha mãe eu sou Peste, Zampiroli, porque ela esquece o nome dos filhos, ela me chama pelo nome dos meus irmãos, Vinícius Osvaldo Júnior. Não, sempre. E o nome do filho que ela tá falando, a minha mãe no caso é o último, é Laura Benício Raissa. Então, e a minha mãe é isso, eu tenho vários nomes, meu amor, meu querido, pro meu marido eu sou meu amor, né? Pra citação acadêmica eu sou Zampiroli. E realmente. E uma coisa que eu tenho até em relação com o meu nome não tem apelido, né? Então é sempre no diminutivo. Se fosse em São Paulo era Rá. Era Rá. Algumas pessoas quando eu morei em São Paulo me chamavam de Rá, mas eu nunca tive uma identificação com aquilo. Porque eu olhava assim... Parece o deus Rá, né? Egípcio. Aí, tá vendo? Mas a minha família me chama de Raicinha, né? Mas que é uma coisa assim do diminutivo e eu acho nome com apelido é uma coisa muito carinhosa, né? Porque aí poucas pessoas têm acesso a isso. Poucas pessoas te chamam daquela Mas aí você vê que como o nome também é extremamente relacional, né? Quando eu era mais novo, meu irmão mais novo não conseguia falar meu nome, porque ele era bebezinho e estava aprendendo a falar, então ele me chamava de Dado. Então por muito tempo, pra minha família eu fui Dado. Meu irmão me chamava de Ice. E eu chamava ele de Tinan, que o nome dele é Vinícius, não tem nada a ver. Tinan? Tinanká. O que isso tem a ver com o Vinícius? Não sei, mas ali eu acho que é a dislexia da criança. Seu irmão te chamava de Aissa? Não, era Ice. Ice? Ice, igual a bebida. É a bebida. Smirnoff. Tempos antigos, saudade do que já foi. Mas tem essa relação, né, com o apelido, quem tem acesso a isso, apelidos que vão desaparecendo. O meu foi o Dado, né? Ou pessoas, por exemplo, eu tenho um amigo queridíssimo, assim, desde quando eu era criança, que o nome dele é Augusto. A mulher dele chama ele de Guto. E quando ela se refere a Guto, eu sempre me pergunto, quem? Quem?
Porque eu não reconheço ele como Guto. Pra mim, ele é o Augusto. Então, também, o que desse apelido você vai identificando, né? Da pessoa. E aí, quem é o Guto, quem é o Augusto. Quem é o Ozzy, o Oswaldo, meu amor. E essas facetas que a gente vai construindo ao longo da vida, né? Meu irmão na faculdade chamava ele de Sapo. E aí a galera da faculdade até hoje chama ele de Sapo. Eu tenho um amigo que o apelido dele, que ele usava no primeiro dia de aula, ele foi com uma bata, chamava ele de Dabata. Então é isso também, tem um caráter de algo que acontece muito especificamente que te nomeia ali naquele momento, uma forma sua de agir, uma roupa que você tava, uma coisa que você fez, uma maneira de pensar que vão te nomear e aquilo também vai te perseguir. Ou seja, nós também temos vários nomes. Né? Alguns a gente não escolhe, a gente pode escolher o nosso nome artístico, o nosso nome de autor, mas as pessoas também escolhem nomes pra gente o tempo todo a partir de quem a gente é. Então a gente é sempre renomeado no limite, né? E é muito interessante nisso, né, das pessoas também às vezes chamarem pelo sobrenome. E aí o nome é apagado, mas você vira o sobrenome. Senhor Cerqueira. O senhor Cerqueira, a senhora Castro, mas assim, às vezes uns sobrenomes diferentes, né? Caixeta, não sei o que, o Caixeta, o blá 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 blá. E aí você vira também, né? A sua nomeação é o seu sobrenome. E aí, às vezes, você não tem uma boa relação com aquele sobrenome. Então, como é que fica, né? As pessoas te chamam porque é um sobrenome diferente, enfim, né? Tem um lugar... Acho que nos Estados Unidos, na gringa, eles têm esse costume de chamar muito pelo sobrenome. Sim. No Japão também. O Japão é super interessante, porque você tem vários tipos de pronome de tratamento. E os pronomes de tratamento, eles dizem o quanto íntimo você é da pessoa. Então, você vai chamar a pessoa pelo nome, mas você vai colocar uma palavrinha depois. Você chama a Sakura. Sakura-san. E é uma coisa que tem uma certa respeitabilidade. Mas se você colocar sensei depois, você coloca ela numa hierarquia superior, como se ela fosse sua mestre. Ou dono, Sakura dono, também tem uma dimensão de hierarquia. Ou seja, a intimidade está marcada pela palavra que define o nome do outro, né? Isso é muito interessante. Como é que várias culturas vão lidando com o nome de uma forma diferente, né? Eu estava pensando assim, para esse episódio, existem vários grupos étnicos indígenas ao redor do mundo que se nomeiam com vários nomes ao longo da vida, né? Aí eu lembrei dos navarros, por exemplo, que o nome ele é dado o tempo todo baseado no como você pensa, o que você faz, como você age, né? Quem é você no mundo. Então você vai recebendo vários nomes a partir desse quem é você no mundo. E esses nomes vão se acumulando. Você pode ter um nome ritual secreto que você só usa para determinados rituais. Você pode ter um nome ali que os seus pais te chamam, um nome do que seus amigos te chamam. Num certo sentido, a gente faz isso também. Né? Quando eu coloco o meu amigo como Dabata ou eu como Dado, porque meu irmão não sabia falar meu nome, também é uma forma de nomeação. Não tem essa dimensão, talvez, né, do ritual secreto ou uma questão religiosa por trás, mas são os vários nomes que a gente carrega, né? E acho que são os nomes que a gente vai adotando também ao longo da vida, né? Porque, às vezes... uma vez eu escutei, acho que foi no YouTube, tem tempo que a mulher queria ter uma filha, desde pequena falava que ela queria ter uma filha de Beatriz, chamada Beatriz, pro apelido ser Bia. A menina nasceu e ela não gostava do apelido Bia, e aí ela virou a Bibia. Né? A minha irmã, que chama Laura, ela não gosta de ser chamada de Laurinha. Ela fala, Laurinha é minha amiga, eu sou a Lala. Então, o quanto também do apelido te dá uma certa agência, né, diante disso, e que são esses nomes que você vai adotando durante a vida que vão condizendo um pouco melhor com a sua personalidade, né? Isso a minha irmã é muito curioso, porque ela é toda pequenininha, miudinha, e a Laurinha dá uma ideia de meiguinha. E ela falou assim, não, eu sou Lala, né? Porque... É um pouco mais forte, e aí dessa relação que eu brinco às vezes, né, que quando a gente nasce, os pais, a cultura dão uma cesta de frutas pra gente. E o problema muitas vezes é você fazer uma vitamina com tudo e não necessariamente você gosta de todas elas, né? O que a gente espera é que ao longo da vida você consiga olhar para essas frutas e ver quais condizem com o seu narcisismo, quais condizem com você. E às vezes essa relação com o nome passa por isso, né? Eu não aceito um tipo de apelido, mas eu vou e escolho um outro apelido que tem essa relação comigo. Então o outro me nomeou, me deu
frutas, né? E aí eu vou escolher só algumas delas e eu prefiro ser chamada de uma outra maneira. Em que medida você quer manter algumas identidades que estão continuadas no seu nome, né? E no seu sobrenome. E a gente também passa para esse papel de agente, de poder escolher quais identidades continuadas a gente quer manter, mas também no processo que a gente passa a nomear o outro, que aí volta lá pro início do episódio. A gente nomeia o nosso pet, a gente nomeia os nossos filhos, a gente nomeia nossos livros, nossos textos. Dar nome é você definir você dá uma borda para aquilo, né? Total. Na época que eu tava escrevendo a dissertação, eu ainda não tinha um título. E eu falei assim, gente, eu preciso dar um nome pra criança, senão ela vai psicotizar. Porque é isso, né? O que a gente pensa na criança sem nome? A gente tem, talvez, essa crítica de um narcisismo dos pais muito exacerbado, que não consegue reconhecer a criança real, mas num certo nível isso é muito importante porque dá um contorno, né? É um tipo de investimento. Talvez o problema e a angústia vem quando, de uma maneira relacional, não consegue abrir mão. Então, talvez, o que a gente pode construir a partir dessa relação com o nome, uma coisa que eu acho também bem interessante é pensar como a gente pode se relacionar, por exemplo, com um sobrenome, que não precisa ser algo definitivo, e como essa relação também pode mudar ao longo da vida, de se adotar um sobrenome ou, né, de refazer uma relação que não era muito bem estabelecida, e aí você traz esse sobrenome de volta para a roda, então como você se nomeia, né, e enfim... E isso, de alguma maneira, né, o que eu estava querendo dizer, isso é importante para você conseguir, de alguma forma, contornar aquele corpo. Então, investir num primeiro momento, isso é natural do jogo ali. Talvez a maior angústia seja, de fato, você não conseguir abrir mão daquilo, né? E achar que define completamente. Você não pode questionar esse lugar de definição. Aí a borda, que é uma coisa que, na verdade, dava algum limite, se torna algo que estrangula. Aí é uma borda extremamente apertada, né? E você tá vazando essa borda, mas não tá conseguindo identificar novas bordas que você pode habitar, né? Como romper essa e criar outras margens e criar outros limites. Mas você falou sobre adotar o sobrenome, eu pensei em duas coisas. Um processo de adoção de criança, que você coloca o sobrenome da família adotiva naquela criança, o que me parece super interessante, porque você, aí não por um caráter consanguíneo, mas você vai dar essa dimensão desse passado familiar para essas crianças que estão sendo introduzidas naquele contexto. E a outra é como se nomeia interlocutores. São coisas diferentes, mas eu fiquei pensando nisso, né? Como que a gente nomeia os personagens que a gente trabalha em pesquisas acadêmicas, que a gente quer preservar o dado daquelas pessoas, né? Sobretudo, você está pensando, por exemplo, pessoas trans, que tem toda uma questão com o nome. Como que eu nomeio essas pessoas? Alguma dos recursos que a gente pode usar é perguntar para a pessoa, né? Qual nome você gostaria que eu desse para você, né, nessa pesquisa? Mas a questão é que tem muita gente que fala, não, pode botar o meu nome mesmo, porque é isso, o nome daquela pessoa é algo tão importante que ela quer que o nome dela, né, o verdadeiro, que ela escolheu, seja o nome da pesquisa. Mas aí, por uma questão ética, você fala, bom, não posso, né, colocar esse nome porque aqui tem algumas histórias que podem implicar outras pessoas, então eu tenho que preservar todas elas. Eu acho muito interessante como você escolheu o nome das suas interlocutoras na sua tese. Eu lembro muito da Penélope, né, que tinha uma relação Penélope da mitologia, que vai, né, ela faz a tapeçaria durante todo o dia e desfaz à noite. E a personagem, né, a pessoa ali, ela tinha essa relação com fazer e refazer, né? Ela ficava com um tearzinho de prego que ela mesma tinha construído e ficava o dia inteiro tecendo eu julgava ser um cachecol, uma coxa, alguma coisa assim, que não acabava nunca, né? E aí eu perguntei pra ela, tipo, o que é isso que você tá fazendo? Ela falou, tô fazendo alguma coisa que eu não sei ainda. Enquanto ela tava tecendo, ela tava descobrindo o que ela tava fazendo, porque a finalidade daquela tapeçaria ou daquilo, na verdade ela fala, não penso em sexo, alivia e entretém. Que é um movimento masturbatório. Masturbatório completo. Mas aí, dentro daquele contexto do asilo, em que 90% das pessoas naquele asilo, naquela ILPI, eram mulheres, né? E ela ali já com seus 80 e poucos anos de idade, vários conflitos familiares. Aí eu achei tão bonita essa coisa E ela tinha uma coisa de esperar um amor na próxima vida, porque ela é espírita, né? Então eu achava tão bonita essa coisa dela tecer uma tapeçaria que não tinha exatamente uma finalidade,
A finalidade era o movimento, era a repetição, por esse amor idealizado dessa próxima vida que viria, que ela tinha certeza que viria, né? E que tem essa relação com a história de Penélope, né? E aí, eu pensando nisso, como às vezes personagens muito marcantes, seja de uma novela, seja da mitologia, seja, né, da cultura pop, marcam a vida desses pais e os filhos acabam sendo nomeados a partir disso. Né? Lá nos Estados Unidos tem uma galera que chama Khaleesi, que nem é o nome da Daenerys, você tá vendo de novo, né? Que a Daenerys tinha um monte de nome, ela tinha vários títulos, né? Ela carregava a Mãe de Dragões, ela carregava vários títulos, né? E isso é interessante também, porque a gente chama figuras históricas a partir dos seus títulos, né? Alexandre o Grande. E o quanto também da nossa relação com o nome, né, que a gente carrega, o quanto em algum momento a gente tem que se apropriar daquilo. E falar assim, esse é o meu nome. Né? Então eu me chamo, tem sempre um eu implicado. Então esse lugar de adoção do próprio nome, que é algo que o outro dá, que começa ali numa relação narcísica, mas que eu preciso me apropriar e para poder falar, porque quando você pega a criança muito pequenininha, às vezes ela não fala o eu, né? Ela começa a falar o eu depois de um certo processo que em alguns casos e muitas vezes, né, a gente percebe um certo tipo de agressividade, porque o nascimento de um eu, ele é doloroso. Então, você, como você me chama? Eu me chamo fulaninho, né? Então, o quanto que tem de se apropriar, de introjetar, né, esse nome e começar a reproduzir. E quanto num processo de análise, muitas vezes, não diretamente, necessariamente como foi o meu caso, mas muitas vezes você tem que se haver com esse lugar do nome, com esse lugar do outro na sua vida, né? O nome do pai. O que isso representa, né, na relação subjetiva e no lugar, né, de uma constituição subjetiva. Então, quando a gente, né, brinca na psicanálise que tem que matar o pai, simbolicamente falando, é um pouco desse lugar do nome, né, de algo que é imperativo, é o pai da horda primitiva lá do Totem Tabu, né, que sempre vai ser canibalizado. E isso tem uma relação com o nome. É interessante pensar que o nome define. Aí a questão é o quanto que a gente vai aceitar dessa definição, quanto que a gente vai negociar ali dessa cesta de frutas, né, que milkshake que a gente quer, com qual sabor que a gente quer, mas o nome é uma palavra que, assim como outras palavras, categoriza, né, ela cria uma materialidade para a coisa que a gente está falando, ela dá uma unidade para aquilo. Né, você pensa, Raissa Castro Rocha tem uma unidade, né, que é você, mas eu acho que pensar na palavra da definição, eu sempre lembro do trabalho do Maurice Linhart, que é o do Camo, em que ele vai trabalhar, ele era um missionário católico, ele começa a fazer um trabalho antropológico no meio do caminho, num processo de catequização desses indígenas Kanak na Nova Caledônia. E lá, conforme a palavra de Deus vai sendo introjetada naquele contexto missionário, nesse processo de tentativa de conversão desses indígenas, os indígenas vão perdendo as suas palavras que vão sendo trocadas pelas palavras de Deus. Então, muitos lugares rituais em que aquelas palavras elas tinham a capacidade de ação no mundo, você saber a palavra ritual, você saber a palavra da cirurgia, você saber a palavra da comida, te permitia cozinhar, te permitia fazer cirurgias, te permitia levar um certo ritual a cabo. Conforme essas palavras vão sendo trocadas pela palavra de Deus, várias pessoas vão perdendo suas funções. Então, por exemplo, ele conta de um médico cirurgião lá que tinha uma espécie de bisturi, né? E ele, conforme ele se converteu, ele perdeu a capacidade de performar cirurgias. Sim. Porque a palavra... Lacan choraria. Completamente, né? A palavra que define aquilo que ele era enquanto cirurgião se perdeu pela palavra de Deus. Então ele perdeu a possibilidade de agir porque a palavra não estava mais posta. Aí a gente pensa... É uma relação literal com a palavra. E a gente pensa nessa ideia de significante e significado também, né? O que cada palavra significa. Então, quando a gente pensa, né, nessa ideia dos transtornos mentais e que às vezes as pessoas chegam com um discurso muito pronto, eu sou bipolar, eu sou ansiosa, você vê que tem o eu sou, né, que já tem essas definições. E aí a gente sempre faz aquele movimento, como é a sua ansiedade, né, então me diz de você, porque o nome, esses nomes que a cultura também vão dando, eles enrijecem muito o quanto a pessoa consegue
elaborar sobre si mesma. E é um diagnóstico que a pessoa chega que já tem vários pressupostos que ela adere sem, na verdade, falar, talvez isso aqui eu não tenha. Né? Porque todo mundo que for ler o DSM vai se identificar com todos os transtornos. Você sai dali pelo menos com meia dúzia de transtornos né, incorporados. Você fala, nossa, eu tenho isso, isso, aquilo. E é interessante, uma vez eu vi no Instagram, eu falei assim, gente, eu vou desmaiar aqui agora, que era uma psicóloga falando assim, além de fulana psicóloga, eu sou ansiosa, eu sou não sei o que, eu falei assim, gente, puta que pariu, né, porque em até que ponto, quando você vê também uma pessoa ali da área reproduzindo isso, o que é ansiedade? Como é que é a sua ansiedade? O que é o TDAH, o autismo? Claro que tem, né, o DSM, a função dele era, no primeiro momento, era facilitar a linguagem, né? A linguagem técnica. Então, para que os profissionais conseguissem dialogar falando sobre um determinado tipo de sintoma. Agora, isso virou uma identidade. Virou uma identidade. E eu acho que a gente vê isso muito marcadamente em discurso de militância também, né? Antes da pessoa falar o nome, ela fala os pertencimentos também. Eu, que sou um homem, não sei o que lá. E é isso. O que isso quer dizer? Quer dizer alguma coisa, porque ela quer jogar para frente de onde ela veio e qual lugar que ela está falando, que tem toda essa discussão de lugar de fala, mas é um conjunto de identificação que talvez na vida subjetiva do cotidiana seja muito mais descontínua e porosa do que os enunciados de identificação fazem parecer ser, sabe? Ali a gente está dando uma totalidade de pertencimento que na vida vivida, essas marcações de gênero, as marcações de sexualidade têm uma certa porosidade, né? Com certeza. E uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado aonde a gente fala isso, mas aqui, né, somos todos amigos nesse podcast, assim que posso falar, é como às vezes o discurso da militância, dependendo, ele entra num lugar super egóico. Então, do que o outro tem que fazer, né? E aí não tem uma flexibilidade diante disso. Não tô falando nem pros terceiros, pra própria pessoa. Então, como uma mulher feminista e não sei o que, e a Fleabag fala, né? Eu sou uma péssima feminista porque eu queria ter peitos maiores. Então, em que ponto também isso vira um lugar de uma definição, né? Não, e eu acho isso é importante porque são dois movimentos, né? Um é um movimento subjetivo e outro é um movimento de representação. Então, essas falas são completamente legítimas frente a um debate social de representação. Mas no espaço subjetivo você perde muito lugar quando você faz uma definição tão marcadamente, né? Eu sempre pergunto, quando vem um discurso muito assim, eu falo assim, mas o que você acha disso? Você perde as suas contradições, você perde suas ambivalências, você perde os paradoxos. Às vezes você se identifica com uma coisa que, na verdade, você não se identifica tanto assim. E às vezes você até odeia um pouquinho, né? Daí é da própria contradição, né? Mas isso aí só a clínica psicanalítica consegue escutar. Passando um avião aqui agora. Isso, mas porque na rede social também isso não é suportado, né? Essa contradição, essa coisa que assim, não faz tanto sentido. Eu, uma mulher feminista, gente, mas é assim, eu gosto, né? Então, o que também você se permite, porque às vezes, não, mas eu não posso por conta disso. Mas o que você quer? Você gosta? E isso é tão forte, essa coisa da identificação é tão forte que tem a coisa do filme Me Chame Pelo Seu Nome, né? Uma relação de amor que você você quer se despossuir completamente, possuir o outro tão fortemente que o outro vai chamar ele pelo seu nome, né? Então fica uma troca muito louca aqui, que a intimidade está colocada com o outro, né? A borrar a fronteira com o outro, a fusionar com o outro. Que é o Lacan fala que a relação sexual não existe, e não vou explicar pela lógica lacaniana, mas que a Lu Salomé, ela diz, né, que a tentativa da relação sexual é uma expectativa de viver um fusionamento e uma união do corpo, porque a gente já experienciou psiquicamente o que era uma unidade primordial. Então, naquela relação do útero, né, com o feto, da mulher com o feto, você vive uma ligação corpórea de união. E que aí você tem que se desprender disso porque você nasce, a vida continua e tal. E aí a tentativa da relação sexual é de tentar unir. E isso sempre vai ser um fracasso. Porque você une, mas você não consegue, né? Não é naquela experiência total. Mas isso do me chame pelo seu nome e eu vou te chamar pelo meu, né? É uma expectativa de um fusionamento. Vamos aqui muito eu te possuo tanto que eu possuo o seu nome.
Eu fiquei até confuso. Eu te possuo tanto que eu possuo o seu nome. Tem funcionamento maior? Porque pode pensar essa lógica de funcionamento pela penetração, mas a gente sabe que a sexualidade é muito mais abrangente do que o sexo de penetração. Possuir o nome do outro talvez seja a maior forma de intimidade. Não, e que é uma coisa muito da libido, né? Aquela coisa libidinosa, quando você pensa, né? Me chame pelo seu nome. A pessoa que escreveu isso, ela estava no auge do tesão. E ele é hétero. Ele é? Ele é hétero. O autor do livro mas é tem hétero. alguma coisa que Cara, pra ter escrito aquele deslocou livro, ele está sublimou toda. É uma análise selvagem, mas sublimou toda. Tem algum processo de sublimação está acontecendo ali. Então, gente, eu acho que essa ideia da definição da palavra, dos diagnósticos que a gente está jogando aqui para o final do bate-papo, talvez seja um bom gancho para a gente encerrar o episódio, porque em algum momento a gente vai ter o episódio de identificação. Vem aí. Vem aí. Ia ser o próximo episódio de vídeo, mas vai ser outro que vai sair no dia 7 de outubro. Mas depois desse, a gente vai gravar o de identificação. E eu acho que a gente pode continuar esse bate-papo ligando com esse episódio do nome, né? Com certeza. Só um comentário antes da gente finalizar. Eu li um livro há algum tempo que chama O Que É Meu. E aí ele me chamou muita atenção justamente por conta desse nome, né? O Que É Meu, que é de um cara, né, acadêmico, e que ele resolve escrever a história do pai. É um gênero literário que é bem comum até na França, mas que ele trouxe para o Brasil, que ele escreve a história do Brasil, né, da época ali da ditadura militar. O pai era caminhoneiro. Que o paioneiro, eu sei, eu ouvi o podcast que ele falava. Que é tá na Rádio Novelo. Tá na Rádio Novelo. Leu lá em Corumbau, inclusive, que tava lá, ele leu. Era esse livro. Era esse que ele tava lendo. Hugo Marido do Oswaldo aí, pra você que tá escutando o podcast. E aí ele narra a história do pai junto com a história dele. Eu achei muito interessante esse título, né? O que é meu, do nome do meu pai, da história do meu pai, que é também a história de um país, que também é um sobrenome, por exemplo, né? O Oliveira, o Silva, que diz da história do Brasil, ou de qualquer maneira, né? Um sobrenome que vem da imigração. O dele era Bortolucci, né? Então, quem eram os Bortolucci? Como eles vieram para o Brasil? O que isso diz da história dele, do lugar da agricultura, e do pai que virou caminhoneiro, e ele que virou acadêmico, e ele tenta reconstruir isso e passa muito pelo nome, né? Então, eu acho bonito como contar uma história também diz dessa relação com o nome, né? Então, a análise nada mais é do que contar uma história e reconstruir, e desfazer, e ter essa relação que tem também sempre algum tipo de link com o nome. E descobrir dentro dessa sopa inteira complexa relacional o que disso tudo é seu. Então é isso, gente. A gente tchau. fica por aqui. Um beijo. Compartilha esse podcast. Lembrando que a gente agora também tem vídeo no YouTube e Instagram, que é só Ladeira Abaixo Oficial. Então, depois desse episódio, daqui 15 dias, o nosso próximo episódio é de vídeo que a gente gravou em Corumbau. Isso aí. E compartilha com todo mundo, porque isso ajuda a gente na plataforma. Obrigada, gente. Um beijo. Um beijo.